Evangelituber no ar, hoje 13 de agosto, sexta-feira 13. Bom, para quem está na bênção, isso não significa nada, porque quem está na bênção, nenhuma praga pega, nenhuma maldição pega, graças a Deus. Então, esta é uma sexta-feira 13 de bênção e de graça. E mais, uma graça especial para quem está começando a seguir os nossos episódios e o nosso canal Evangelituber. Hoje nós vamos ter um resumo de tudo que vimos desde Abraão até agora. Então, se você perdeu os episódios anteriores, nós começamos hoje com esse resumo, que não foi feito por mim, nem pela produção desse episódio, mas por Deus. A primeira leitura de hoje, Josué, capítulo 24, é um resumão da história até aqui chegar em Josué. Então você vai ter um resumo de tudo que foi visto e depois pode acompanhar nossos episódios aí para frente, com a liturgia da palavra na missa e tudo que Deus tem a contar para nós da história do povo de Deus. Vamos então à primeira leitura, Josué 24, de 1 a 3. Porém, quero pedir um favor a você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Aí embaixo tem inscrever-se. Você vai apertar aí agora. Aperta aí inscrever-se. E aí vai aparecer um sininho. Aperta esse sininho também para você ser notificado todo momento que entrar um vídeo novo. Você será avisado. E aí você escolhe o melhor horário para assistir. Amém? Vamos então à primeira leitura de hoje. Josué 24, versículo 1. Renovação da aliança e morte de Josué. Já é o final da história de Josué, que é o sucessor de Moisés. Josué convocou Siquém, todas as tribos de Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais. Eles apresentaram-se diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: Eis o que diz o Senhor Deus de Israel. Outrora, vossos ancestrais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitavam além do rio e serviam a deuses estrangeiros. Tomei vosso pai Abraão do outro lado do Jordão e conduzi-o à terra de Canaã. Multipliquei sua descendência e dei-lhe Isaac, ao qual dei Jacó e Esaú, e dei a este último a montanha de Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram ao Egito. Depois mandei Moisés e Arão e feri o Egito com tudo o que fiz no meio deles, e em seguida vos tirei de lá. Fiz sair vossos pais do Egito, e quando chegastes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o mar vermelho. Os israelitas clamaram ao Senhor, o qual pôs trevas entre vós e os egípcios, e fez vir o mar sobre eles, cobrindo-os. Viste com vossos olhos o que fiz aos egípcios, e depois disso habitastes muito tempo no deserto. Conduzi-vos em seguida à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão. Eles combateram contra vós, mas eu os entreguei em vossas mãos, tomastes posse de sua terra, e eu os exterminei diante de vós. Aqui começaram as guerras. Os povos combatiam contra o povo de Deus e perdiam, e o povo de Deus foi ficando com a herança. Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, combateu contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Mas eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e tirei-vos da mão de Balaque. Passastes o Jordão, e chegastes a Jericó. Combateram contra vós os homens dessa cidade, bem como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os iteus, os gergeseus, os heveus, os jebuseus, e eu os entreguei todos em vossas mãos. Todas as guerras foram vencidas com a força de Deus. Mandei diante de vós vespas que expulsaram os 2 reis dos amorreus, não com a vossa espada, nem com o vosso arco. Desse modo dei-vos uma terra que não lavrastes, cidades que não construístes, onde agora habitais, vinhas e oliveiras que não plantastes, das quais comeis agora os frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cidades que não construístes é porque quando venciam a guerra, as cidades ficavam.
de herança para o povo de Deus. Igualmente suas plantações, seus rebanhos. Então Deus diz aqui, tudo isso que vocês têm hoje, eu vos dei, porque vos dei a vitória em cada batalha. Então, o Senhor é aquele que provê, é aquele que luta em nosso favor. Glória a vós, Senhor. Amém. Vamos agora ao Salmo de hoje, que o Salmo também celebra todas essas providências de Deus ao povo. É o Salmo 135, que tem um refrão repetitivo e que a gente muitas vezes canta. Muitas vezes nós cantamos que o seu amor é sem fim. E aqui é, sua misericórdia é eterna. Portanto, misericórdia e amor acabam sendo como que sinônimos. Porque quem tem misericórdia tem amor. A misericórdia eterna, Salmo 135. Aleluia! Você sabe o que significa aleluia? Louvai ao Senhor. Então é um salmo de louvor. Aleluia! Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Louvai o Deus dos deuses, porque sua misericórdia é eterna. Louvai o Senhor dos senhores, porque sua misericórdia é eterna. Agora vamos ao versículo 16. Ele conduziu o seu povo através do deserto, porque sua misericórdia é eterna. Ele abateu grandes reis, porque sua misericórdia é eterna. Ele exterminou reis poderosos, porque sua misericórdia é eterna. Versículo 21 agora. E deu a terra deles em herança, porque sua misericórdia é eterna. Como o patrimônio de Israel, seu servo, porque sua misericórdia é eterna. Em nosso abatimento, ele se lembrou de nós, porque sua misericórdia é eterna. E nos livrou de nossos inimigos, porque sua misericórdia é eterna. Amém. Aleluia. Porque o seu amor é sem fim. Livrou de nossos inimigos, especialmente inimigos espirituais, como diz Paulo, porque não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. Por isso Deus é contra as guerras. Não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, potestades, contra as forças espirituais do mal, contra o demônio. Esse é o nosso verdadeiro inimigo, e não os nossos irmãos. E Deus nos deu a vitória sobre o demônio. Aleluia. Vamos ao Evangelho de hoje. Mateus 19, do versículo 3 até o versículo 12. É a continuação do Evangelho de ontem, não é? E aqui vai acontecer algo interessante, porque fizeram uma armadilha com Jesus. Eles queriam dizer que Jesus não obedecia a palavra, não obedecia o Antigo Testamento. E lá no Sermão da Montanha, Jesus havia dito que não é permitido ao homem dar carta de divórcio à mulher. Não separe o homem que Deus uniu. Então eles disseram, mas Moisés tinha dado o direito ao homem de dar uma carta de divórcio, então ele está contra Moisés. Vamos pegar ele nessa daí. Vamos ver o que aconteceu então? Mateus 19, versículo 2. É isso mesmo? Não, versículo 3. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova. É permitido ao homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus. Não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne? Isso está em Gênesis e foi Adão quem disse isso. Está nos lábios de Adão essa palavra. Formarão uma só carne. Ele perguntou, porque os fariseus entendiam da Bíblia, entendiam do Antigo Testamento. Então ele perguntou, vocês não leram isso lá? Versículo 6. Assim, já não são dois, mas uma só carne. O casal não é dois, são uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. E disseram-lhes eles, por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher e rejeitá-la? Tipo, agora te pegamos, Jesus. Porque está na lei, Moisés escreveu que é permitido ao homem dar um documento de divórcio à mulher ou rejeitá-la. E agora, Jesus? Versículo 8. Jesus respondeu, é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que,
todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. Jesus é muito mais radical do que o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, se permitia até a poligamia, um homem ter várias mulheres, harém. Agora não. Quem deixa sua mulher e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério, disse Jesus. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Muitos judeus não aceitavam essa palavra, queriam continuar levando a vida que levavam antes. E aí Jesus disse: somente aqueles a quem foi dado compreender essa palavra. Versículo 12. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos, por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa mesma passagem, Jesus fala da excelência do matrimônio, que une o homem e a mulher em uma só carne, inseparável, indissolúvel. Quando fala de casamento não legítimo, como que diz aqui? A não ser em caso de matrimônio falso, pode ser pessoas que tenham ligações sanguíneas muito próximas, né? Casamentos irregulares. Aí nesse caso, sim, era a exceção. E aí ele fala também a questão dos eunucos. Eu quero dizer a vocês, irmãos, nós que estudamos a palavra, muitas vezes ao ler a Bíblia, nós nos deparamos com palavras que já não estão em uso corrente entre nós. E nem mesmo esse costume de tornar homens eunucos. Então, eunuco, o que é? Talvez você não saiba o que é um eunuco. Então, você tem uma facilidade hoje, graças a Deus, você pode ir aí no Google e colocar a palavra lá no Google, eunuco, significado, né? E se você for lá ver isso, você vai abrir a compreensão sobre o que Jesus falou aqui. Eunucos eram homens que vocês colocavam para cuidar do seu harém, das suas mulheres, das suas esposas. E eles castravam esses homens, justamente para que esses homens não viessem a ter algum tipo de relação com suas mulheres do seu harém. Então quem cuidava do harém eram homens castrados, eram eunucos. Claro, alguns eunucos nasceram com problema de nascença. Outros eram realmente castrados. E aí Jesus coloca uma terceira condição aqui. Pessoas que se fazem eunucos, que assumem a condição como se fossem eunucos, mesmo que não tenham sido castrados, e adotam o celibato como regra de vida. E aí o maior exemplo é o próprio Jesus. Ele não se casou. Jesus se fez eunuco pelo reino dos céus. Um outro grande exemplo é Paulo apóstolo. Ele também se coloca como exemplo, dizendo assim, que querem ter a condição a mesma que eu, pela vontade de Deus. Isso é um carisma de São Paulo. E aí nós olhamos para o celibato dos padres, que é um celibato opcional. Optaram por se fazer como que eunucos do reino dos céus, para servir a Deus somente. Tudo isso é bíblico, tudo isso é evangelho. E nós estivemos aqui reunidos nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, irmão.